pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do Vozes da Estação. E hoje eu estou muito empolgada, porque a gente vai falar sobre um tema que eu amo! E especificamente com duas pessoas queridíssimas e maravilhosas e que entendem tudo do assunto. A gente vai falar, não sei se vocês já viram a nossa decoração aqui, de música. Mas uma em especial que une duas coisas que estão na boca do povo. É cantar sobre relacionamento. Então, para isso, hoje a gente está aqui com Nina Queen e Adriano. Sejam muito bem-vindos. Obrigada! Obrigado. E se apresentem para o pessoal. Eu sei que o público de vocês que está vindo aqui assistir o Vozes, mas tem também o pessoal do Vozes que com certeza vai conhecer o trabalho de vocês. Então, por favor, contem um pouquinho. Olá, meus amores. Vanessa, muito obrigada pelo convite. Você é uma fofa, como sempre. Obrigada. Eu sou Nina Queen, cantora, compositora. Estou aqui com o amor da minha vida, que canta, que compõe comigo também, que toca instrumentos, faz shows comigo, tecladista, violonista, amor da minha vida. Olá, gente, tudo bem? Deu um delayzinho pra começar, né? Depois de tantas chancelas, eu fiquei meio... Nervoso? Obrigado, Van, pelo convite. Estamos muito felizes. Vamos conversar. Bora lá, então. A gente vai conversar sobre muita coisa hoje, mas eu acho que a gente podia começar pelo tema principal que a gente vai falar, que é amor de aplicativo. Eu acho que isso é um tema muito atual também, né? As formas de nos relacionarmos hoje vem mudando. Mas por que esse tema é tão forte para vocês? Eu já sei, mas eu queria que vocês compartilhassem com o pessoal de casa. Esse tema é de suma importância para mim. No começo, quando eu entrei nos aplicativos, foi por desespero mesmo, sabe? Porque eu já estava, assim, tipo, desesperada, passando por vários relacionamentos péssimos, só pegando bagaço. Gente, eu tava num nível que vocês não têm noção. Sabe o caminhão de lixo? Era igual. Se pegava, joga no lixo, só carniça. Aí eu resolvi entrar no aplicativo. Eu falei, e tem um preconceito danado, né? Ah, vem entrar no Tinder, não, só gente assim, assado que entra nos aplicativos. Eu falei que nada. Uma amiga minha de São Paulo falou, amiga, entre que vai ser massa, tem gente legal no aplicativo e tal. E entrei no aplicativo e eis que conheci o amor da minha vida no aplicativo. Por isso que o aplicativo é de suma importância para mim. A gente tem preconceito com relação a ele, mas ele poupa tempo, poupa perfume, poupa unha feita, poupa escova, poupa roupa nova, poupa tudo. Porque lá no aplicativo você já vai, não, esse aqui já vai descobrindo logo os detalhes sórdidos do que você não quer. O que tem a ver com você, o que não tem a ver com Exatamente. você, né? Facilita e também muito. pessoas que estão buscando a mesma coisa que você, né? Sim. Porque às vezes a gente conhece na vida outras pessoas e que você perde um tempão e, no fim das contas, não tem os mesmos interesses, não estão buscando as mesmas coisas, não tem os mesmos objetivos de vida, né? Exato. E como é que foi aí pra vocês esse encontro no aplicativo? Mina, porque deu match. Deu match. Se vocês estão aqui hoje é porque deu match. E o engraçado é que eu ia desinstalar o aplicativo um dia antes. Aí eu falei, não, vou dar mais uma chance. Aí apareceu ele mandou, olha, chegou um negócio gostoso ali. Ô, Pedro, você colocou aí em cima agora, a gente vai ter que trazer aqui para a mesa para os nossos convidados, por favor. Gente, que delícia. Gente, que pausa maravilhosa. Peraí que eu vou lá. Deixa que eu pego. Deixa eu... Esse é de café. De café? Você escolheu esse para quem? Não, café não toma. A Vanessa não toma café. Pode me dar. Você de presente. Esse é o quê? Chocolate. Vanessa e Nina. Você quer o de chocolate? Eu vou no café. Ó, Pedro é tão atencioso que ele sabe que a Adriana gosta de café. Pedro é demais, E cara. foi Pedro, pegar um de beijo, café. Pedro. Você Beijo, é demais, cara. Pedro, seu lindo. Que maravilha. Pois então. Gente, vamos mostrar, né? O que a gente acabou de ganhar aqui. Pausa para o café. Café do Bob's, maravilhoso. Estamos aqui na Obrigada, Estação da Bob's. Lapa. Pois é, e a Bob está sempre aqui com a gente, né? Vocês que nos acompanham, sempre vêm aqui, ó, além do pessoal que está passando. Delícia. Eu não sei, mas é sempre bom lembrar, para você que está nos acompanhando, que o nosso estúdio fica dentro de uma estação de transbordo. Ainda bem que o nosso queridíssimo produtor está aqui para que eu não passe nenhuma informação errada. Mas são 500 mil pessoas dia passando por aqui na frente do nosso estúdio. Imagine. Pois é.
E o Bob's aqui acompanhando a gente e os passantes também. Mas vamos voltar para o aplicativo? Vamos. Bora lá. Então, um dia antes, você estava para desinstalar esse aplicativo. Estava cansada da vida. Falei, eu quero mais, vou pendurar minha chuteira. Pra mim acabou, desisto. Só tem carniça no universo. E aí eu não desinstalei. E aí ele mandou uma mensagem para mim. E aí, como é que tá o tempo aí? Menina, eu só respondi um mês depois. Foi mesmo? Foi. Adriano lhe mandou a mensagem. Adriano me mandou No uma mensagem aplicativo. no aplicativo. No aplicativo. E aí, como é que tá o tempo aí? Aí eu respondi um mês depois. Tá bom. Continua bom. Essa história foi ótima, porque eu passei uma temporada em São Paulo, né? Morei 7 anos em São Paulo e voltei em 2022, pós-pandemia. Voltei solteiro. E aí, quando eu cheguei em Salvador, meus amigos todos casados ou namorando, né? Eu falei, meu Deus, como é que eu vou me virar aqui nessa terra de meu Deus? E aí um outro amigo falou assim, cara, entra no aplicativo, bicho. Não tem essa não. Você vai gostar. E aí eu entrei no aplicativo. Entrei no aplicativo que você mapeia o raio de distância, né, de pessoas que eventualmente você queira se conhecer, tal que seja. E nessa época eu morava no Campo Grande, aqui em Salvador. E aí eu pus um raio pequenininho ali, né, para meio entender, deixa eu ver qual é a boa. E aí logo encontrei. Eu pus um raio pequeno, meu raio ia até o Japão. O raio pequeno. De 18 a 92 anos. E foi isso, vai lá, continua. Não, continua. Não, continua com esse papo. Aí pronto, aí o que é que rolou? Aí quando ela me respondeu, aí eu falei assim, aí vai fazer o quê? Ela falou, não, eu moro aqui na Graça, ela morava bem pertinho de mim. Para quem conhece aí Salvador, né, daqui da terra, Campo Grande e Graça são muito próximos. E aí eu falei assim, poxa, vamos dar uma caminhada na Barra? Ela foi prontamente, ela falou assim, vamos! Já comecei a broxar, mas eu estava desesperada, aceitei. Não, e o Você é engraçado... uma pessoa fitness. É uma incondente fitness. E o melhor foi o seguinte, aí eu saí do Campo Grande, né, fui andando, tal, como eu sempre faço, todo dia de manhã eu faço isso. Aí a gente marcou ali no posto, na Graça, né, naquele largo da Graça ali. Aí quando eu cheguei, eu fiquei esperando ela, né? Aí, cadê a menina e tal? Quando eu vejo, ela tá de carro. Falei, mas é pra dar uma volta, não é pra dar uma volta de carro, é pra andar. E aí você já pegou... Não, aí entrei no carro dela, desci na ladeira da Barra, ela parou lá na Barra. Eu falei, pô, cara, subir a ladeira é bom. Vamos lá embaixo, beleza. Aí paramos o carro e caminhamos. Nessa caminhada foi muito legal, porque ela... estava falando lá da atividade que ela estava fazendo, né? Que na época ela estava trabalhando com seguro de vida, e essa história depois a gente conta melhor. E ela, não, que seguro de vida, querendo me vender o seguro de vida. Me vendeu o seguro de vida. Boa fiquei vendedora. claro, me vendeu. E Vendeu? recomendo a você aí também que está assistindo o seguro de vida, isso é importante. Só que eu olhava para ela e eu dizia assim, Van, pô, tem alguma coisa estranha, porque... Eu trabalho com entretenimento, né? Eu trabalho com cultura, grandes artistas, tal. Eu estava vindo dessa temporada louca de São Paulo, teatro, cinema, shows, muitas lives, né? Na época da pandemia, Diogo Nogueira, Caetano, essa turma toda. Aí eu olhava para ele e dizia assim, vai ver cá, menina, esse negócio de vender aí, não sei se é muito sua praia, não. Você é artista, eu conheço artista. Eu dizia para ela assim, eu conheço artista tem um brilho diferente. E eu olhava para ela e eu dizia, essa menina é artista, cara, eu conheço essa menina em algum lugar. E aí ela começou a me contar um pouco da trajetória dela, e foi daí que a gente foi se conectando e as coisas foram acontecendo na nossa vida. Tudo com uma caminhada e um seguro de vida. Exatamente, vendido, tá? Que eu sou boa vendedora. Mas eu acho que o problema da caminhada, Adriano... que Nina foi de carro, é porque subir a ladeira depois. Pô, mas que ladeira aquela? Não, descer até O problema tudo bem, dela é que é taurina, minha filha. Ela queria era comer, ela queria que eu levasse ela pro restaurante. Mas e aí, como foram essas conversas e essa história aí? Quer contar pro pessoal também um pouquinho? Porque tinha uma alma mesmo, você não captou errado. Tinha uma alma de artista, ele tem uma alma de artista. Não, e eu gosto de ouvir Adriano contando essa história, porque ele conta bem. Porque, na verdade, foi ele que captou, né, a situação. Vamos lá. Zionei, um dia ele me ligou e falou assim, mas você fala mais do que Nina, veja aí como é a coisa. Né? É uma harmonia. Eu falei assim para ele, eu sou o interlocutor de Nina. Mas vamos lá. Essa história nossa começou nessa caminhada.
Quando ela começou a me contar a história dela, que eu dizia assim, não, você é artista, e fiquei falando mesmo, assim, eu conheço artista e tal. E nunca tinha visto ela. Até porque nas redes sociais dela também não tinha nada artístico. Sabe? Ela estava dentro desse mercado de Estava seguro 10 de anos vida fora. e tal. 10 anos fora. Quando ela me contou essa história, partiu dos primeiros momentos dela enquanto artista. Ela falou, eu sou cantora. Comecei minha carreira, né, alguns anos atrás e trilhei aí um sucesso muito, muito, muito grande, né, assim, no Axé Music. Fui logo para minha carreira solo e fui absorvida por uma grande produtora da cidade, construíram uma label, né? Uma label é uma festa, né, onde na época fazia muito sucesso em Salvador, então era uma das festas mais bombadas da cidade. Sempre que tinham as personalidades, artistas de Salvador, todo mundo ia para essa festa e ela era a cantora. Artistas globais, Reinaldo Globais. Gianecchini, a galera assim. Né? Provavelmente, se você é millennial, você já esteve em festa com Nina. Eu tenho com certeza. certeza. Era Nina Bartilotti. Quem não teve no Bololô, gente? Quem solteiro nessa época, 2010, 2011, 2012, não teve no Bololô, não viveu. Pois é. E aí o que acontece? A ascensão dela enquanto cantora chamou a atenção do mercado, no bom e no mau sentido, né? E, infelizmente, ela caiu numa armadilha empresarial e, nessa armadilha, tiraram ela desse evento, dessa festa, né? Tiraram ela do mercado e aí ela cai, enquanto ser humano, né? Numa depressão profunda. Né? Tirar você do seu lugar, muitas vezes a gente não está preparado para isso. E isso durou 10 anos na vida dela, né? Assim, depressão pesada, né? Ela teve aí uma série de situações que vale mais a pena ela se sentir à vontade de contar ou não. Mas quando eu a encontro em 2022, ela fora do mercado da música, me conta essa história mais detalhada e a gente começa a namorar. E a gente vai morar junto muito rápido, assim, coisa de... Uma semana. Já diria Einstein que o tempo é relativo. É ele que É, fala, gente. exatamente, Então, exatamente. uma semana, às vezes, para vocês dois, equivale a Foi muito. anos Ah, para de outro Kairos. casal, né? Exatamente. É o tempo de Kairos. Então, o que acontece? A gente nunca foi muito nessa questão de tempo, não. A gente foi levando a vida, claro, dentro dessas decisões, né? Nós passamos por todas as situações de um casal em construção, nos conhecemos num grande Big Brother mesmo, né? E aquilo ali também fortaleceu muito as nossas bases. Ela me conheceu, eu a conheci, e a conheci principalmente nesse lugar, né? Da dor, da dificuldade que ela tinha de conviver com quem ela não era. Entende? Então, assim, isso me mexia muito. Porque quando ela saía para fazer atendimento, ela sempre se dedicou muito, sempre foi muito amorosa, mas para ela aquilo era muito sofrido. Atender um cliente, fazer uma reunião, sabe? É um artista. Então, assim, é um artista dentro de um universo completamente fora do contexto, né? Então, Artista dentro de um terno. Exatamente. E aí, no final das contas, aconteceram algumas situações assim bem radicais dentro desses nossos, né, interesses, né, eu querendo trazer ela de volta para a música e ela com uma aversão ao microfone muito grande a ponto de não querer nem sair de casa, porque ela saía de casa já dizendo assim, ai meu Deus, vão me pedir para cantar. E isso para ela também era um martírio muito grande, sabe? Porque ela já tinha definido na cabeça dela que ela não queria mais passar pelo que ela passou, em suma. E eu ali, matracando, né? Cara, você é artista. Teve um dia que eu bati um papo com ela, e falei assim, olha, eu acredito em Deus e acredito na justiça divina, né? E acho que Deus um dia vai olhar para a gente e vai dizer assim, o que vocês fizeram com os seus talentos? E aí eu joguei a pergunta para ela, eu falei assim, você vai responder o quê? Aí criou-se um silêncio, assim, na sala. E aí nós saímos e a conversa parou ali. Passaram-se alguns dias, eu estava na rua, aí eu recebo um áudio de Nina no WhatsApp. Quando eu parei para ouvir o áudio, era a primeira parte de E Se, a primeira música que ela voltou a fazer depois dos 10 anos, porque Nina, ela não é só uma grande cantora, ela é uma grande compositora, né? E ela tinha parado 10 anos, olha isso, gente. 10 anos o mundo sem receber, né, essas mensagens lindas que ela tem para oferecer.
e também eu fico um pouco emocionado, mas assim, recebi o áudio e ouvi, voltei para casa correndo, peguei o violão e terminamos a música. E dali para frente tudo mudou. E podemos partilhar um pouquinho dessa música. Eu tenho perguntas para fazer, mas antes eu acho que vamos apresentar para o pessoal como foi esse seu retorno, né? Vamos. Foi um questionamento, né? De mim para mim mesma. Éramos tão lindos e tão jovens, todos imperfeitos, cada um com seu defeito, e tava tudo bem. Não sei exatamente quando tudo virou frustração. Ser perfeito passou a ser a nova missão. E se, somente se ao menos por acaso a gente ousasse ser. E se, somente se ao menos por acaso a gente ousasse ser aquilo que nascemos pra ser, aquilo que nascemos pra ser, aquilo que nascemos pra ser. Me diz você, como é que ia ser aquilo que nascemos pra ser? Aquilo que nascemos pra ser, aquilo que nascemos pra ser. Me diz você, como é que ia ser? Ah, que lindos! Muito gostoso. Como é pra você compor, Nina? Como foi pra você essa primeira composição desse retorno? Desse retorno, assim, essa conversa com o Adriano, porque é muito significativo você começar com e se, não é? Cara, eu vou ser muito sincera com você. A gente já vinha, né, conversando sobre essas coisas e tal, e aí eu tava um dia no Instagram, olhando, aí eu vi uma criatura tocando uma música que ela tinha composto, e uma música que eu achei uma música tão ruim. Eu falei, meu Deus, se essa criatura que está fazendo essa música, que é tão ruim, compõe e mostra, por que eu não vou voltar a compor? E aí eu peguei o violão e fiz isso. Que delícia, foi, né? Assim, E as músicas, elas vêm como... eu não penso no tema do que eu vou escrever. Eu falo, tipo, vou falar sobre depressão, vou falar sobre amor, vou falar... Não, as músicas vêm como um download do universo mesmo. Na verdade, nem sou eu que estou ali. É mais, eu estou sendo um canal do universo para o papel e para a harmonia e tal. E aí a música sai com muita naturalidade, muito rápido. E quando você vai escrevendo, você já vai pensando também nessa melodia? Como é que vocês fazem essa composição em conjunto? É tudo junto, porque assim, eu preciso do acorde do violão para sentir no meu coração alguma coisa que me traz a palavra. Eu não sou uma poetisa, eu não escrevo letras e depois a gente musica as letras. Não, o Adriano toca violão ou eu toco violão, geralmente, na maioria das vezes, ele toca o violão e aí eu escuto a batida, né, os acordes que ele está fazendo e aquilo me traz alguma coisa. E aí vem uma enxurrada de coisas que eu vou escrevendo. Às vezes eu peço a ele até, amor, põe uma palavra aqui. Ele, mas eu não sei sobre o que você está escrevendo. Eu falo, nem eu. Então me ajude. Engraçado, porque a conexão da gente é muito musical, né? Desde o início, assim, a música é um grande elo na nossa vida. E ela nasceu sem essa pretensão, né? As coisas Sim. foram acontecendo. A gente não criou um plano, vamos sentar, vamos compor, vamos... Sabe, eu sou muito harmônico, melódico, então eu fico tocando teclado, toco violão. Componho muito bem também. Componho, mas eu gosto muito dessa parte do instrumento em si, né? Então, eu tô, sei lá, tomando um café, aí vem alguma coisa na minha cabeça, pego o violão, começo a tocar, né? Algumas harmonias e começo a solfejar alguma coisa. Aí de onde ela estiver, ela começa a cantar, mas assim, ela começa a cantar como a coisa já existisse. Então, assim, já tem uma música sendo tocada na minha cabeça, como se já existisse uma harmonia melódica. Aí ela vem com a melodia e vem com a letra, e aí a coisa vai casando. E é engraçado que assim, eu tenho, sei lá, mais de 500 áudios, a gente grava tudo, né, no celular hoje em dia, de pedaços de músicas, de coisas. Tem muita coisa
que a gente vem assim, começa a fazer, aí ela solta alguma coisa, a gente segura ali, não termina, sabe? A gente guarda. Aí, sei lá, um belo dia a gente está andando na praia, aí vem aquela melodia na cabeça, aí a gente vai lá e faz tudo em 2 Ou segundos. às vezes tem umas músicas que já estão prontas e aí a gente coloca um pedaço a mais, que era de é. outra música, que aí a gente junta, que nem foi com espelho. Espelho. E tantas coisas, assim. É uma conexão muito, muito punk, assim, porque não é até difícil de explicar. A gente tem muita conexão. E engraçado que, assim, a gente teve um período muito fértil, né? Quando a gente assumiu essa postura enquanto artistas, a gente começou a compor muito, 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 porque era uma coisa que era nova, né? E a gente estava muito conectado com aquilo. Aí, quando o trabalho em si veio, né? Assim, vieram as reuniões, vieram os shows, vieram os eventos, aí o negócio começou também, né? a ficar muito, muito profissional, como tem que ser. A gente segurou um pouco essa questão da composição. Mas sempre que a gente quer, assim, parece que, tipo assim, a gente conseguiu ter um controlezinho mais ou menos, porque na época, antigamente, era doido, né? Assim, saía todo dia, toda hora, ela estava tomando banho, eu estava entrando no chuveiro, bora, moer aí, isso, aquilo, e aí saía. Então a gente conseguiu ter um pouco de controle sobre isso também, que é bom, né? E jogar energia também em outras coisas importantes, como estar aqui, por exemplo, para dar essa entrevista e fazer agenda de shows e assim vai. Que massa, né? E isso é muito do artista mesmo, essa criatividade, essa conexão com o tempo, com o presente, e aí as coisas vão surgindo e vão fluindo, né? Sim, sim. E como é que foi? Que amor de aplicativo? Porque a gente já sabe como o amor de aplicativo de vocês se construiu. Mas como foi construir amor de aplicativo? A Amor de Aplicativo, na verdade, é uma declaração de amor para ele, que ele escreveu junto comigo. Porque eu falo mal de tudo que aconteceu comigo até eu achar meu príncipe encantado. Uma declaração de amor moderna. Gostei. Eu conto tudo que eu passei, é tudo verdade, gente. Cada pedaço, cada micro pedaço, cada nano pedaço daquela canção é verdadeiro. E ela vai estar sendo lançada hoje, né? Então, será que a gente pode colocar para tocar? Em primeiríssima mão, né? Porque ela vai subir para as plataformas de streaming hoje de madrugada. Então, o primeiro lugar que vai tocar a música vai ser aqui. Eita! Voz da Estação. Então a gente já conversa depois sobre essa letra, porque pelo que eu tô vendo tem história, né? Tem história. Solta que ela vem história. Eita, vai lá, Rodrigão, bote aí pra gente. Achei meu amor no aplicativo. Depois de já ter quase desistido, ter beijado tanta boca, ter me submetido a tudo que eu não merecia. Parecia um caminhão do lixo. Passei por tudo e foi por pouco que eu não me casei com um grande filho da puta. Foi sanguessuga, sacripanta, truculento, marrento, sacana sem graça. Fiel ao bom gosto, já teve escroto, reprimido, ciumento e maluco. Mas foi no aplicativo que eu encontrei. Cheguei, hein? Meu amor, mais óbvio, meu bebê, o meu lindo, meu amor, a minha vida. O meu amor, my love, meu bebê, o meu lindo, meu amor, a minha vida. O meu amor, my love, meu bebê, o meu lindo, meu amor, a minha vida. O meu amor, my love, meu bebê, o meu lindo, meu amor, a minha vida. Fica na cabeça, hein, minha gente? Eu já tô começando Já é boa, fácil de cantar. É, Beleza. que massa! É. Poxa, realmente você trouxe a realidade também Trouxe. de muitas outras mulheres hoje em dia, né? Com certeza. E eu acho que, pelo menos, é uma queixa que eu escuto frequente. Queixa não, porque eu não estou tratando, mas é
como eu posso dizer, um pauta. pensamento em uma pauta, que eu acho que é incomum entre as mulheres, né, Sim. hoje. Imagino que entre os homens também a dificuldade de achar pessoas com que a gente entre nessa harmonia, né, nessa conexão de Que comunhão a gente de não ideias. aceite menos do que a gente merece. Com certeza. Sabe, que não se submeta a coisas só para ter um relacionamento. Porque a sociedade também, ainda hoje, cobra muito, né? Você ser uma mulher e tá solteira. Aí parece que tá faltando alguma coisa, né? Que você não tá encaixada ali no padrão. E me parece que é uma cobrança maior em relação às mulheres do que os homens, Muito né? Os maior. homens O homem solteiros são mais não, tranquilos. Você é tinha garanhão. Você tinha, Adriana, essas cobranças? Cara, não, eu acho que eu sou uma pessoa. Primeiro, assim, eu sempre fui criado por mulheres, né? Minhas relações, assim, eu tenho minha mãe, minha avó, minhas irmãs, são 2 irmãs, eu tenho uma filha, ou seja, eu sempre tive muito esse olhar, né, feminino da coisa e acho que isso me ajudou muito ao longo da minha vida. Sim. Até no meu trabalho em si, né? Porque eu trabalhei um período no mercado de moda, então a moda fala muito com o lado feminino, a própria cultura, né? Que tem muito o lado feminino voltado para o cuidado com o artista e tal. Então, isso facilita muito. Eu sou um cara que eu apoio e valorizo muito a mulher e eu acho que me dá um suporte legal para poder entender o lado dela e ajudá-la sei lá, no que a gente busca fazer. Na minha vida sempre foi tranquilo, assim. Eu nunca E tive- você, Nina, como era pra você? Tinha essa cobrança? Muito. Não só dos outros para comigo, mas de mim comigo mesmo, né? De você se sentir mal por vai sair para jantar só casal, você sozinho. Ou então vai sair para jantar só casal e você e seu embuste, né? Que é aquele embuste que você acabou de... Sim. Não sei qual era a vergonha maior, ir sozinha ou ir Com embuste, com né? embuste, entendeu? Então, realmente, eu passei por dificuldade. E aí trouxe pra gente esse presente. E eu acho que música é sobre isso, é sobre a gente se identificar. E essa é uma claro. música que fala muito sobre o romance da atualidade. É né? esperança, acho ela ótimo. traz E a esperança, esperança. gente. E vou Que dizer. o aplicativo tem coisa boa lá. Não desacreditem dos relacionamentos, não, gente. Tem gente bacana que a gente na rua às vezes não encontra, mas no aplicativo você consegue filtrar melhor. Mas posso falar, eu acho que assim, também a gente tem uma faixa etária, a minha, por exemplo, né? A garotada, ela se identifica mais com a tecnologia do que muitas vezes com a galera, sei lá, 30, 40, 50 mais, né? Pra gente pode ser um grande tabu até nessa mesa, né? Mas, por exemplo, se um garoto de 15, 18, 20 e poucos anos estiver assistindo É normal, né? Para ele pode ser muito comum, porque nós estamos nesse universo, né, dos aplicativos, assim, a gente utiliza aplicativo para tudo. Para a gente pode ser um grande desafio, porque nós somos de uma outra geração essa que você tinha que ir lá, né, se expor, pôr a cara para bater e encostar na menininha, trocar Pegar o uma telefone. ideia, né, ligar de orelhão, Sim, né, assim, era sim. outro mundo, cara. Tem gente que... Isso é massa, Falar né? Assim, com o pai, com a mãe. Alô, fulaninha, está. Alô, boa noite. nós estamos... Quem é esse que te ligou agora? Quem foi esse que você estava conversando? Eu acho que Olha, hoje... fulano aqui no telefone querendo falar com você. Quem é? Com essa cara mesmo, assim, né? De quem é? Eu acho que o mundo hoje deve ter, sei lá, em média, umas 4, 5 gerações vivas, né? Aproximadamente aí. Então, assim, por exemplo, na minha família eu tenho uma avó de 99 anos, imagina o mundo que ela viveu, né? Em seguida, a minha mãe, né? Depois, a mim, eu ainda tenho uma filha, em suma. Na minha família, já minha avó já é trisavó, sabe? Então, assim, foram períodos muito desconexos e hoje acho que desconexos e hoje a grande conexão, né, dessas gerações interligadas aí, todo mundo utilizando aplicativo aí para pegar um transporte, para Sim. pedir A alimentação, avó para dele, fazer de 99 supermercado. anos, usa o WhatsApp, WhatsApp. gente. Ah, que loucura. mesmo? Que E o figura! relacionamento através de aplicativos, né, que eu não chamo nem de aplicativos de namoro, tanto que a música é amor, de app, Aham. sabe? Ela abre várias vertentes, né, de amizade, em suma. Então, é um negócio legal, viu? Quem não experimentou, experimente que dá certo. Eu conheço outros casais também que se formaram em aplicativo. Eu acho isso muito bacana. Agora, eu queria perguntar para vocês um pouquinho sobre as influências de vocês para o estilo de música de vocês. Porque a gente começou a conversar um pouquinho sobre o início da carreira de Nina, começou dentro do axé, né? A gente sabe que aqui em Salvador a gente tem uma força muito grande no axé, mas Sim. a gente tem um povo ainda assim muito diverso e que se interessa por diferentes estilos musicais. Eu
estava aqui compartilhando com o pessoal em off que eu viajei para São Paulo para poder acessar outros shows que às vezes não chegam aqui em Salvador. Uma pena. Então, exatamente, uma pena, né? Porque às vezes a gente busca e a gente fica mais restrito a... não que seja ruim, gente, porque eu curto muito axé também, mas porque a gente tem identificações e busca outros estilos também de música, ampliar, né? né? O Exatamente. horizonte. E o que hoje são os estilos que compõem aí essas músicas de vocês? Quais as influências de vocês? Bom, eu e Adriano temos influências diferentes. Eu fui criada por um pai bossa novista que toca violão super bem. Então, desde muito pequena, ele praticamente me obrigava a ouvir João Gilberto, Tom Jobim, Leni Andrade, Gal Costa. Então, eu desde muito nova ouvia esse tipo de coisa, né? 2, 3, 4 anos. E aí ele tocava violão e eu cantava acompanhando ele no violão. Depois eu entrei no jazz. E a minha professora de jazz, ela era uma criatura muito sui generis, porque ela fez aula em Singapura e morou em Nova York. E naquela época, a música não era uma coisa tão acessível quanto é hoje. Então, ela trouxe muitos estilos musicais e muitos artistas que aqui a gente não tinha acesso. Como Madonna, a gente tinha acesso, mas não tinha tanto. Então, ela trouxe principalmente Madonna para mim, trouxe Paula Abdul, trouxe Desiree, trouxe Babyface, trouxe, enfim, Destiny's Child, muitas coisas que eu aprendi no jazz. Então eu comecei a fazer essa fusão. E no meio disso tudo estava o rádio, né, que a gente sempre ouvindo o Axé Music e a música que era daqui. Então eu sou meio que um mistão de um monte de coisas. Já Adriano veio de outra escola. Estava ouvindo aqui. Meu pai era apaixonado por bolero. Bolereiro ou bolerista, não sei qual. Mas eu comecei a tocar teclado muito cedo. Eu comecei a tocar com 3 anos de idade, né? Virtuosamente. E meu pai era um apaixonado, né, pela música, então ele tinha os equipamentos na sala. E aí ele me chamava assim, eu lembro que eu montava o teclado na sala, aí ele põe assim, cara, de Roberto Carlos, Altemar Dutra, Calbi Peixoto, sabe? Todas essas grandes, Trio Iraquitã, os discos, né, em casa, isso me enchia os ouvidos, assim. E aí ele ficava pedindo para eu tocar e eu pegava as músicas e tocava para ele. Então, assim, eu tive uma base nesse lugar, né? E ao longo, como a menina falou, assim, a gente ouvia muito rádio na época, né? Então a rádio trazia o pop, o rock, né? Eu lembro de uma situação que eu acho que o primeiro boom assim da minha vida foi Michael Jackson. Que foi fantástico. Eu era garoto, assim, garotinho. Lembro que meu pai recebeu o chefe dele, que era italiano, no Brasil. E aí ele chegou, fez um almoço lá em casa, e o chefe olha para mim, para minha irmã, fala assim, eu queria dar um presente para vocês. Aí minha irmã já pediu logo uma bonecona, aquela coisa maravilhosa. E ele falou, e você, Adriano? Eu falei, eu quero a fita de Michael Jackson. A fita. A cassete. Então, o cassete Michael Jackson foi o que eu quis, assim. Isso me chamou muita atenção. Dali para frente eu fui absorvendo, né, criando um gosto pro pop, pro rock. Guns N' Roses me marcou muito também, anos 90. O próprio rock, anos 80, né, Raul, Camisa de Vênus, que meu amigo Zionei adora, sabe? Essa turma toda que começou, Engenheiros do Havaí, eu via muito. Então, eu comecei Lobão, comecei a montar, né, o meu gosto musical dentro do rock. E aí foi desenvolvendo outras áreas, como Bom Baiano, período do axé, e aí a gente vai expandindo os horizontes. Acho que o cara daqui, né, o soteropolitano, principalmente, ele tem uma ecleticidade assim, musical fantástica. E essas várias possibilidades de unir esses sons e transformar algo novo, né? Exato. E tornar único. Porque Adriano e Nina Queen, Adriano sem um e o outro, não fazem a mesma composição e as músicas não saem do mesmo jeito, né? Exato, bem falado, porque nunca tinha falado sobre isso. Ele me complementa e eu o complemento, porque ele foi criado com uma base musical, eu com outra. E a gente junto faz uma coisa muito bonita acontecer. E muito diversa, porque assim, se você perguntar pra gente assim, qual é o seu estilo musical, é muito difícil, Vanessa, de te dizer. Porque esse disco Fênix mesmo, que a gente está lançando, você tem balada, você tem reggae, você tem um rockabilly. Deixa eu pedir aos meninos para aproveitar, colocarem aqui a capa, então, do Legal. Fênix. Que Só está no linda. Fênix você tem reggae, você tem rock, você tem um soul,
você tem um rockabilly anos 50, É, muito 60. aplicativo, né? Saca? Você tem pop. Então, assim, são... Aqui, ó, que capa linda. Linda. Maravilhosa. E o nome Fênix, você já deve ter entendido, né? Depois De da onde história. é, É, de renascimento, né? É muito bacana. E eu acho que isso conversa com as pessoas, né? E aí a gente talvez pensar um pouquinho falar um pouquinho sobre indústria musical. Acho que as pessoas sempre se interessam em saber o que está por trás da construção de artistas e como é que o mercado vai meio que influenciando naquilo que vai aparecer mais ou não. E às vezes até tolhindo o público de conhecer alguns artistas porque seguram, como aconteceu no seu caso, né, Nina? Sim. Enfim, independente e sem pensar em como isso vai afetar tanto o artista quanto o público que estava conectado com aquele artista, porque eu acho que a gente consome aquilo que conversa com a gente, né? E às vezes a gente não... O artista coloca em palavras o que a gente não consegue colocar em palavras, né? Ou até em sons, né? Em sons. Porque às vezes, é como a gente estava falando, tem músicas que a gente nem sabe o que a letra está dizendo, mas você chora. Ouvindo aquela música, sabe? Em outra língua que você não conhece, você ama aquela música, você não sabe o que está dizendo. Aí, às vezes, você vai ver a letra e fala, caramba, não tem nada a ver. Mas aquele som conversou com você de tal Exato. forma que lhe tocou em um lugar, né? Que fez com que a emoção extravasasse. A música tem isso, né? Entendendo que a música, ela é melódica, né? Diferente de uma declamação. Então, você tem as notas, você tem a harmonia, você tem a melodia, né? E como todo mundo, muitos, né? Assim, a linguagem universal, né? A música, você pega um violão, você para na China, em qualquer lugar que você parar do mundo e canta em português, as pessoas vão se emocionar, vão se aproximar. Então, a música, ela tem esse poder maravilhoso, né? E quem tem aí esse interesse de tocar um instrumento ou este talento, cara, digo para você, não guarde só para você, porque nós somos uma ferramenta nesse mundo que a gente vive, né? Onde você vai se sentir muito mais feliz, você vai fazer as pessoas muito mais felizes, você vai ajudar o mundo a se transformar, tocando as notas que você sabe e vai fazer, com certeza, diferença nos lugares que você frequentar. Então, a minha dica, viu, Van? Nem que Assim, seja na Claro. sua alma somente. exato. Não deixe de tocar um instrumento. Não entre nessa onda de tecnologia é massa, mas tocar um instrumento é diferencial. E vocês estavam... Nina falou, enfim, trouxe algo na fala dela que me tocou no sentido de que vocês entendem que hoje esses formatos digitais facilitam para que as pessoas tenham mais acesso, tanto o artista a produzir e a divulgar o seu trabalho, quanto as pessoas a terem mais acesso a coisas que talvez antes fosse muito o mercado mandando, assim, a gente, antigamente, como você falou, Nina, as coisas chegavam muito mais dificilmente aqui, Eram mais né? caras. Coisas de fora eram mais caras, então a gente tinha mais acesso à música ou pela rádio ou pela TV, e hoje a gente tem várias plataformas de streaming, né? E, inclusive, eu quero saber em quais plataformas que o pessoal vai poder escutar. Todas do planeta. Todas. Se tiver algumas de fora aí, Marte, Júpiter também ela está tocando, mas no mundo inteiro ela está tocando a partir de hoje. Mas vocês acham que esse novo formato é algo que vem a... Eu imagino que tudo tem seus pontos positivos e negativos, né? Mas como beneficiou a vocês? Beneficia porque você hoje tem na palma da sua mão a possibilidade de ver qualquer artista que você queira. Pelo menos quase todos os artistas estão nas redes de streaming. Isso é uma coisa super bacana, né? Super democrática. E a gente também tem a possibilidade de colocar nossas canções para o mundo ouvir de uma forma mais facilitada. Entretanto, claro que existem... caminhos, como sempre houveram, né? Caminhos financeiros, e tem que ter planejamento, tem o algoritmo, hoje tem outras coisas, né? Tem outras barreiras que não tinham antes e outras facilidades que não tinham antes. Massa. Bacana. Pode Diga, responder Adriano, pra pode mim. falar. Vou Porque falar pra cada um. eu tenho algumas. Eu não gosto de falar muito sobre isso. Não, ainda não precisa. Vamos falar Mas eu sobre falo, outra posso coisa. falar. Eu acho que assim, a tecnologia abriu muitas portas, né, do acesso, principalmente. Hoje você tem uma liberdade de escolha muito maior. Antigamente, o desafio era outro, né? Era você quebrar a bolha para chegar numa emissora de TV ou chegar numa rádio, não se tinha podcast, mas esse formato é um formato muito rádio,
né, do que se conhece, e eram as portas que você tinha para apresentar um projeto, uma arte, uma música, o que seja. Hoje você tem um celular na mão que você é o seu produtor, né? Você já sai com a sua música pronta pelo próprio celular, se for o caso. Hoje com IA, principalmente inteligência artificial, né? Teve até um caso engraçado que aconteceu esses dias. Eu dei um violão para um sobrinho meu de 14 anos. Eu ensinei umas notas para ele, aí quando ele voltou, eu falei, e aí, cara, pegou lá as notas, ele falou assim, cara, eu estou fazendo música de IA, em 10 minutos eu faço logo uma. Eu falo, pô, velho, e o violão? Mas isso é muito legal, entendeu? Sim, Só que essa eu tenho- geração, né? a gente não pode tolher. E eu sou um cara, como eu falei, de outra geração. Então eu sou um cara que eu tenho vinil, que eu gosto do tangível, sabe? Que hoje o intangível... CDs, a gente tem CDs. CD agora. Mas isso é muito, acho que meu, assim, muito característico. Sim. Então outro dia conversando com um amigo, eu falei, cara, o tangível, ele traz um valor diferente do intangível. Porque para você ter, porque na época, né, para você comprar um disco, você tinha que ter dinheiro, você tinha que trabalhar, você tinha que... Você gerava um valor muito maior, né, na Fora que compra as pessoas que trabalhavam nos discos eram mais valorizadas, tinham os créditos de todas as pessoas que trabalharam naquele A gente disco. pode até pegar aqui um cardinho, Pois um é. cardzinho desse e E mostrar, né? tem tudo, todo mundo que trabalhou, quem fez o quê, quem produziu, quem eram os compositores, quem... Hoje você vai, você não acha no aplicativo. Quem tocou naquela faixa? Não tem. Quem foi saxofonista? Quem... Não tem. E o descarte, Verdade. ele é mais rápido, né? Assim, o cara tá ouvindo, joga a telinha para cima, assim, e muita gente não sabe nem quem o artista está cantando. Mas eu sou a favor da tecnologia, no Sim. final das contas. Acho que abrir, né, a porta do acesso é o mais importante. De que maneira que a pessoa vai consumir, vai receber. O mais importante são todos nós, né? Podermos ter acesso à cultura, principalmente, que na minha visão é a transformadora do mundo. Com certeza, com certeza. E é isso que vocês falaram, né? Tem as potencialidades, mas eu acho que o que é humano, e o Alok até esses dias fez um projeto que ele chama Keep Art Human. Muito legal, não é? Ah, não sei se foi você mesmo que me mostrou naquele dia, aquele que tem as pessoas que... Isso, esse mesmo, que ele colocou o pessoal para fazer Sim. os movimentos. Enfim, quem quiser lá depois de escutar a música de Nina e Adriano já procura também para ver. Mas eu achei um movimento legal e assistindo alguns vídeos falando sobre IA esses tempos, eu acho que eu cheguei à conclusão, que, pela minha opinião, gente, aqui é o Vanessa, de que o que é do ser humano nunca vai conseguir ser substituído por inteligência artificial nenhuma. Porque o que é do humano, é da natureza humana, é do biológico humano, é dessa constituição aqui que não consegue ser reproduzida ipsilítere, senão por 2 seres humanos que vão gerar mais um. Não tem. Tanto que as IAs são pedaços nossos, né? São fragmentos nossos. Não somos Isso. nós por inteiro. São pensamentos, são coisas que a gente jogou, é o Big Data, né? De dados que a gente jogou na internet. Aí são fragmentos nossos, não é um ser humano por inteiro. Exato. Com capacidade de sentir, né? Sim. De fazer escolhas baseadas em emoção. Exatamente. Então, a conexão, eu acho que não ocorre da mesma maneira. Pelo menos eu não sinto da mesma maneira, não. como se... E especialmente quando eu sei que foi criado por outra pessoa. E eu amo escutar a história de música. Às vezes eu fico buscando só para entender por que essa letra foi É muito escrita legal. dessa forma. É gostoso para vocês também, Eu assim? eu adoro ouvir história de por que fulano fez tal letra. Eu pensei, meu Deus, é isso? Eu achava que era outra coisa, completamente diferente. Como é que vocês consomem música? Porque como é que Nina e Adriano fazem música e como é que vocês Somos muito consomem diferentes. música? Adriano é praticamente autofagista. Ele só gosta das músicas que ele faz. Coitado, conversa. Ele gosta de ouvir o que ele faz. Eu fico, amor, pelo amor de Deus, a gente tem que ouvir outras coisas. Eu adoro ouvir música. Eu ouço, assim, sei lá, de Belchior a Beethoven. E aí... E Cher também, Cher, né? Cher, eu amo. Cher, Madonna, demais. Até Pablo da Rocha, de vez em quando, eu gosto de ouvir também, para pescar alguma coisa ali e tal. Maria Bethânia, que eu amo, Maria Bethânia. Chico Buarque, que eu sou apaixonada, Madonna. Adriano já, ele tem um... Por isso que nós somos bem diferentes, porque a música, para mim, eu acho, Van, que eu sou um operário, né, da cultura, assim, dentro da minha cabeça, porque eu nunca fui muito nesse lugar de Nina,
musical. Quando a gente começou a namorar, ela me segurava e disse, não, vamos ouvir música. Ou seja, eu não tinha essa cultura do parar para ouvir. Ou eu punha no carro, ou eu punha, sabe, hoje em dia... Música de fundo. Música de fundo, sabe? E como ela é letrista, né, que ela está muito mais envolvida com essa questão da letra, isso é uma coisa interessante que eu venho percebendo ao longo do tempo, assim, existem pessoas que são muito mais conectadas com a letra, tipo aquela pessoa que ouve a música e ela está ali entendendo o que o artista está falando, né, palavra a palavra, e aquilo está fazendo sentido para aquela pessoa, aquilo toca nela no que a pessoa está dizendo. Né? Tem o outro perfil de ouvinte, que é o cara da harmonia, da melodia. Por exemplo, eu sou um cara que eu me arrepio todo com uma nota. Eu ouço uma nota, sabe? Eu fico... Aí ela fala assim, e aí, você gostou da letra? Eu falei, cara, nem prestei atenção na letra, eu tô aqui em êxtase, em outro lugar. Então eu acho que eu sou um cara muito mais desse lugar, né, da harmonia, da melodia, até por tocar, né, instrumentos. Então, assim, as coisas que vêm na minha cabeça vêm em harmonia, vêm melodia, e eu gosto de transferir isso. Não é que eu só gosto do que eu faço, muito pelo contrário. Mas é um escutar, ele mesmo. gosta de escutar o que ele faz. Se ele puder ficar ouvindo Nina Cunha o dia todo... Ah, eu ouço. Quando a gente faz música, cara, eu saio de manhã cedo para caminhar, eu faço uma caminhada longa, todo dia de manhã. Cara, a gente faz a música, no dia seguinte eu ponho no ouvido só a voz e o violão. Cara, umas 80 vezes eu ouço a música e aí me emociono, e aí volto para casa, é muito legal. Você que gosta de história, de músicas, a gente vai lançar uma música que se chama Astros do Rock and Roll. Eita, que essa vai pra novela, viu? Essa é danada. Já tô curiosa, vá. Tá O no que disco. podemos saber? Pois é, ela tá no disco Fênix. E ela conta a história, assim, de como eu e a Adriana a gente ficou junto. Porque a gente saiu numa sexta-feira. Eu estava num lugar com um amigo meu. Ele viu minha foto. Ela adora contar. Eu quero saber, que essa eu não conheço. Ele viu minha foto, que eu estava com um amigo. Aí perguntou, você tá onde? Eu falei, eu tô não sei aonde. Ele falou, eu queria te encontrar. Eu falei, venha pra cá. Ele falou, mas eu tô de chinelo e tal, não sei o quê. Eu falei, não, bote um sapato e venha e tal, não sei o que, me encontrar. Aí ele foi me encontrar. Eu e esse amigo. Aí a gente de lá foi pra borracharia. Borracharia aqui em Salvador. Quem não conhece, quando vier pra Salvador, tem que Precisa. Borracharia é muito legal. É um pós-festa, assim, sabe? Depois que você... só abre depois de meia-noite, né? Só abre depois de meia-noite, 11h30, por aí. Por aí. Aí, lá na borracharia, a gente ficou e tal, não sei o quê. Aí ele foi lá pro prédio, a gente continuou ficando. Aí ele falou assim, vamos para um aniversário comigo hoje, aniversário de meu primo. Eu vou... Já era 6 horas da manhã isso. Ele foi em casa, vou dormir um pouquinho e tal, e aí a gente vai junto pro aniversário. Aí eu falei, beleza. Aniversário do primo dele, ele tá me chamando. Vambora, a gente já conversava há um tempo, né, na internet. Aí quando eu chego no aniversário com ele, tava a mãe, as irmãs, a avó, todos os parentes, e ele me apresentando a todo mundo. Aí eu, tudo bom, não sei o que, nananã. E o menino, por coincidência, tinha sido meu colega de escola no ISBA. O primo. O primo, meu Thiago. primo, aquele beijo. Beijo, Thiago. Foi graças a você. E aí, beleza. Quando a gente saiu de lá, a gente já tinha tomado uma, o que ele faz? Me leva pra casa dele. Na época, ele estava morando com a mãe, que ele tinha chegado de São Paulo há pouco tempo. E aí, ele me levou pra casa dele. Eu fui pra casa dele. Chegou na casa dele, aí a gente ele tocar violão de noite. A primeira música saiu nessa noite, né? Foi. A gente olhou um pro mesmo? outro, saiu uma música linda. Toca aí, toca aí. Eita, bora lá. Oba. Aí, ó, essa é um axézinho. Vamos pegar o vamos lá. E aí eu toco e você canta, e eu te toco, você me encanta, amor. E graças a Deus você chegou. E aí eu canto e você toca, e eu te encanto, você me toca, amor. Colados fundidos em Salvador. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Oh, 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 oh. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. E aí foi, né? Aí a gente fez essa música. Pronto, maravilha. Por coincidência, a tia dele estava lá na casa dele. Eu pensei que a história ia parar na música. Não. Você vai mesmo continuar? Não, nós queremos saber.
Mas eu os pensei que meninos eu ia estão acabar nessa ali música. e quem está nos O ouvindo. fim da história. Aí a tia dele tava, por coincidência, eu não sabia. Passo eu de camisa e caçola. Já conhecia a tia assim. Bem à vontade. Bem à vontade, né? Olá, minha tia, tudo bom? Como vai? Beleza, me apresentou a tia. Aí no dia seguinte ele me levou para conhecer o melhor amigo. Aí a gente foi com o melhor amigo dele, não sei o quê, fomos comer um caranguejo e tal, papapá. Ele se ajoelhou, me pediu namoro na frente de todo mundo. Que romântico. Que romântico. Isso era um domingo, foi lindo. Aí, quando chegou na segunda-feira, eu liguei pra ele todo estranho. Eu falei, gente, qual é de mesmo desse cara, velho? Aí eu falei, e aí? Porra, a gente namorando. Então ele falou, não, calma, é segunda-feira, vamos caminhando. Eu falei, como é? Final de semana muito intenso, muito rápido. Vem cá, calma, minha filha. Isso foi ele, sobrou pois pra é. você. Não, que Ainda eu bem não que Nina contou essa história. Não, que eu não tô preparado pra namorar, não. Eu falei, mas agora você vai. Vai namorar. E olha que engraçado, essa história, né, gerou Astros do Rock and Roll, que é uma das músicas mais lindas que a gente já fez, que é uma balada romântica maravilhosa. Eu fiquei arrasada. Menina, o cara me enganou completamente. Num dia tava com caranguejo pedindo namoro, no No outro, dia calma. vamos caminhar. Calma, vamos caminhar de Vamos novo caminhar. essa caminhada. Essa caminhada, se zera dessa Mas caminhada. vem cá, deixa eu falar. Pra que tanta cadê caminhada, meus Adriano? amigos, minha gente? Cadê os homens? Me ajudem, pelo amor de Deus. Os caras estão aqui na técnica, meu irmão. Se manifestem, pelo amor de Deus. Não Como me é que vocês deixem vão deixar de sozinho, ser? né? Não me deixem só. Esse 2-1 aqui. Faz bobagem, agora se lasca. Não. Adriano, mas que negócio de caminhada é esse? Menina, Você vou te gosta explicar. de caminhar pra espairecer? Também. Mas nesse caso do Bora Caminhar foi o seguinte. Foi uma grande surpresa, né? Porque, olha, eu estava chegando em São Paulo, 7 anos morando em São Paulo, todo mês voltando para São Paulo. Não sabia se eu ia ficar em Salvador, se eu ia ficar em São Paulo. Vim para cá para passar o final de ano. Mas me pediu namoro. Exatamente. Aí eu falei, pô, velho, Adriano, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Calma, esfria a cabeça. Tava louco na ocitocina do amor, Do amor, da e paixão. aí quando chega da cantoria, das músicas, da gente junto, Da conexão a de conexão, vocês, que é uma mas- coisa que a gente não pode abrir mão, né? Tipo assim, a gente não pode achar, né, que nesse meu caso com a Nina, assim, foi muito além do meu esperado, foi muito além, né, do momento que eu vivia, porque eu não tinha a expectativa ainda de ficar em Salvador, eu estava me preparando para voltar Mas para aí São teve que Paulo. ficar. E aí, quando eu conheci Nina, ela me deu esse checkmate. Não, meu irmão, agora você vai ficar. Eu falei, então bora. E aí, pronto. E aí, seguimos adiante. E graças a Deus, né, você chegou e a gente conseguiu juntar o nosso amor com a nossa arte e fazer bem não só pra gente, fazer bem pro mundo. E esse resultado lindo agora aí, que tá de presente para todo mundo escutar, Isso. né? Sim. Vem cá, vocês falaram um pouquinho sobre... Eu quero depois que a gente deu uma mexida aqui nesses CDs, que a gente tá falando de Eita, música. coisa boa. Mas antes disso, vocês falaram, contaram um pouquinho da conexão musical de vocês, dos estilos. Quando foi que a música tocou assim pra vocês? Em que momento que vocês lembram de ter dito, poxa, é isso que eu quero fazer da minha vida? E conversou com o seu talento e descobriu, ó, esse é o meu talento, esse é o meu propósito de vida. Cara, eu vou jogar tudo no mesmo lugar, viu? Eu vou jogar no meu encontro com Nina. Porque eu sempre tive a música comigo, como eu te falei. Eu comecei a tocar muito cedo, mas eu nunca assumi o instrumento como uma ferramenta de trabalho para mim, vamos dizer assim. Ele sempre fez parte da minha vida, mas num lado pessoal, de cura, né? Família, amigos, sabe? Sempre teve comigo nesse lugar. A música, ela sempre fez parte da minha vida profissional, porque eu trabalho, né, com entretenimento, com shows, com cinema, com essa parte de teatro musical, nas lives, como eu falei na época da pandemia. Então, eu sempre tive a música nesse lugar. E ela sempre foi uma grande companheira para mim. Mas quando eu conheci Nina, e que quando a gente conta a história, muitas vezes as pessoas levam só para esse lado da Fênix, Nina, né, da volta dela para o mercado e tal, e muitas pessoas até me agradecem, pô, obrigado por você ter resgatado Nina, mas ela também me resgatou, né, dentro desse lugar. Isso foi uma contrapartida, inclusive, que ela fez para mim, quando a gente foi fazer o primeiro show, que ela falou assim, eu não vou subir sozinha, você vai ter que ir comigo.
Aí eu falei, pô, cara, ela falou, não, você vai tocar violão comigo. E eu toco teclado. Eu toco o violão, mas o meu instrumento principal é o Mas teclado. até essa época eu não sabia que ele tocava teclado tão bem. Eu achava que teclado era um hobby, que ele tocava mais violão mesmo. E aí pronto, a contrapartida dela foi essa. Eu vou subir no palco, mas você vai tocar comigo. Aí a gente montou, né, um trio, eu, ela e um amigo nosso que toca percussão, Palito, meu amigo. E aí começamos a fazer esse trabalho. Então, assim, musicalmente falando, profissionalmente falando, foi através do trabalho que eu estou fazendo com Nina. Nossa. Bom, já no meu caso, eu canto desde muito pequena, mas assim, sempre acompanhando meu pai, e ele dizia, não, você tem uma vozinha pequenininha, de bossa nova, não sei o quê. Então, eu nunca achei que eu fosse ser cantora, eu sempre gostei mais de dançar. Eu achava que eu ia ser bailarina, que eu ia dançar jazz, eu ia conquistar o mundo, eu Pink Cérebro. Adoro. Mas aí, com uns 20 e poucos anos, eu montei um grupo e a gente começou a fazer barzinho. A partir daí foi que eu falei, não, poxa, cantar realmente é a minha praia. E foi a partir daí que o negócio deu certo. Mas foi mais velha. Eu já gostava de cantar, na verdade, assim, desde os 18 eu comecei a fazer aula de canto. E aí, a partir dali, eu já comecei a me interessar mais. Fiz teste para algumas bandas e tal, e aí a vida começou. Mas demorou, não foi aquela coisa, já sei o que eu sou desde que eu nasci. Mentira. Aí eu acho isso legal, porque às vezes as pessoas, elas não se jogam em alguma coisa porque elas acham que, desde sempre eu tenho que ter tido isso. E é uma construção, né? A gente passa por tantas reformulações de quem a gente é e de quem a gente vai se tornando, que às vezes isso vai chegando... Estava sempre ali, pelo que vocês falaram, porque desde pequenininho Sim. sempre esteve. Mas se tornou algo quando vocês chegaram em certa fase da vida, né? Não, com certeza. Eu acho que nós somos diferenciados enquanto seres humanos pelos nossos talentos, né? Enquanto pessoas. Então, tem pessoas que têm aptidão para pintura, outros têm aptidão para matemática, outros têm mais facilidade, né, em Comunicação. tecnologia. No meu caso de Nina, nós ganhamos esse presente que é a música, né? Então, eu acho que quando a gente aceita os nossos talentos, né, quando nós aceitamos até quem nós somos verdadeiramente, o universo ajuda e muito. Estar aqui é um grande exemplo, né? Eu conheci você, seu pai, através do nosso talento, né? Seu pai assistiu uma entrevista nossa e aí falou, cara, eu quero conhecer esses dois. Foi pro show. Foi pro show coisa e mais nos deu linda. tantos presentes, né? Até então, assim, que estão tão mágicos, assim como tantas pessoas, né? A nossa querida Valéria Leal, que já estamos falando dela aqui, Valéria. Sempre, Né? Valéria. Gel Benjamin é um Nosso anjão produtor musical. na nossa vida, um cara que apareceu, né? Você vê as conexões, a gente falou de Valéria. A gente foi para o aniversário de Valéria, no ano passado, num hotel fazenda no interior da Bahia, em Santo Antônio de Jesus. E não conhecíamos o Hotel Fazenda, não conhecíamos Nem nada. Santo Antônio de Jesus eu Nem- conhecia. Verdade. E aí, o meu técnico de som me liga um dia antes, perguntando se estava tudo bem, que ele tinha visto meu carro quebrado na rua. Eu falei, não, estou em casa e tal. Suíno, um beijo. Olha quantos nomes a gente vai citando, ao longo, tantas pessoas que a gente Beijo, ama amigo. e tem gratidão. Aí ele ligou pra gente um dia antes da gente viajar, falou assim, cara, fazer o que final de semana? Eu falei, vou para o interior, para um Hotel Fazenda em Santo Antônio de Jesus. Aí ele falou assim, é o Hotel Fazenda São Geraldo? Aí ele falou, eu falei, Ele falou, cara, eu que montei o estúdio de Gel Benjamin. Você precisa conhecer esse cara e ele precisa te conhecer, porque vocês são iguais. Ele falou assim. E aí, quando a gente chegou no hotel, a gente até se desconectou um pouco da ideia, mas aí, quando eu olhei para o lado à noite, tinha uma figura exótica do meu lado, assim, eu olhei para ele e falei assim, você é Gel, né? Ele falou, você é Adriano. Aí demos um abraço, subimos para o estúdio dele, que ele tem, já é um grande produtor musical. A história dele é extraordinária, vou deixar você descobrir, né? Quando o Gel puder vir aqui, ou vocês irem lá, já são convidados, inclusive. E aí, Gel é um grande músico, né? Assim, ele que criou uma das primeiras bandas de rock da Bahia, chamada Mar Revolto. E aí ele começou a Já mostrar... tocou com Gilberto Gil. O cara é demais. E aí, assim, ele começou a mostrar algumas coisas que ele já tinha feito, né? Muito amigo de Carlinhos Brau, ele que ensinou Carlinhos Brau a tocar violão, um monte de história legal. E aí ele pediu pra gente fazer uma audição para ele ouvir nossas músicas. Quando nós tocamos as 3 primeiras músicas, de mais de 80 que a gente tem, ele falou assim, vocês são uma fábrica de sucesso, vamos gravar. E o disco Fênix foi gravado lá. Então,
falando dessa situação. Só um parêntese, o estúdio dele é tão maravilhoso que Planet Hemp passou 8 dias lá no Hotel Fazenda deles e eles compuseram 8 músicas e ganharam o Grammy. Gravaram no estúdio da Universo Verde Digital. Inclusive, eu quero agradecer demais a equipe toda da Universo Verde Digital, que é nosso selo, né, que é a nossa gravadora, que hoje temos o privilégio aí de sermos parceiros de negócios também, de levar artistas, o Sanctuário, que é esse espaço fantástico, né, que a gente está lançando lá no espaço da Universo Verde Digital, onde vai ser No coração do portal, né, para os artistas da região, para a gente levar o Brasil para o recôncavo baiano. Esse é o nosso maior foco. Então, aquilo que você falou dos festivais do Sim. interior e tal. Isso, A gente tudo. quer fazer isso aqui. vai fazer. E então, a gente precisa, né, desse espaço para claro. trazer mais diversidade para o Claro, público. claro. Sim. E aí, assim, a gente estava falando de conexões. Então, assim, todas essas pessoas que vão aparecendo ao longo da nossa vida vieram através de conexões, né? E eu acho que isso tudo acontece porque a gente está retribuindo para o universo aqueles talentos que Deus deu para a gente e tudo que a gente faz com esse amor, pensando aí no coletivo, que eu acho que é o mais legal. Que massa. Agora, vamos fazer aqui uma... Eu trouxe uns CDs, para você que não sabe o que é um CD, eu imagino que quem está assistindo a gente saiba o que é. Abre Esse aí aqui, seu meu Deus, Spotify. Chega, esse aqui, o CD não está nem aqui, que está no meu carro. Vou Uma das botar. coisas que eu ainda amo é escutar CD, eu coloco Eu no meu amo. carro. Vou botar esses aqui pra no você. carro também. Vocês também têm CD no Tem, carro? Cara, é difícil É. trocar Ó, de carro por isso. É difícil trocar de carro por isso. Porque como é que você acha outro carro Carro que com toque CD? CD? Pois Pô, é. é difícil. Mas os meus ficam, inclusive, Nina deve saber. Lembra naquela época que tinha uns porta-CDs assim de sapinho? Claro! O meu é Boa, daquele. E comprava no Imaginário, que aperta. Que Gente, isso que aqui tá era nostálgico. E a Tá disqueteira, minha gente, que a gente Eita, meu botava no Deus. fundo do carro, assim, aí Aquela- você botava os dias, os Aquela- CDs. Tinha uma dura que você abria assim, Era, que ia um monte. É um monte. Sanfonadinha, Cara, ou com uns papeizinhos, mas Saudade. era. Pois, minha gente, isso aqui é um CD pra vocês que... Eita, pra vocês que não conhecem, agora conhecem. Esse aqui, deixa eu ver se tá aqui dentro. Esse é o objeto. tá. Ó. Esse aqui tá. Mas por que eu trouxe CDs? Porque eu sei que vocês gostam de música e eu quero ver se a gente tem um gosto parecido. Sim. Eu selecionei, tinha mais CD, mas não dava pra trazer tudo na mochila, né? Então, me digam desses aqui, ó. Se tem algum que vocês conhecem, que lembra vocês de alguma coisa, ou se também não conheço, tudo bem. Explorem aí. Esse primeiro aqui eu adoro, que é Ira. Tem tudo a ver com o estilo de música que eu gosto. Tem uma música que ele canta, inclusive Nazi canta com o Pete, que é muito legal. Né? Eu gosto bastante desse disco. Inclusive, esse acústico MTV, cara, fez parte da nossa história. Né? sim. Foi um grande divisor de águas da música para aproximar os artistas brasileiros do grande público. Então, a MTV, que era uma emissora, né? Na maior parte do tempo ela era canal fechado, mas ela foi a pioneira, né, em videoclipe. Não existia videoclipe no planeta Terra. Né? O Michael Jackson lançou o primeiro videoclipe dele Foi. na MTV. Então a MTV trouxe esse audiovisual como uma ferramenta também para você se aproximar dos artistas. E criaram esse acústico na MTV, que no mundo inteiro teve, né? Unplugged e tal. Em suma, Titãs, Ira, Rita Lee, cara, o Brasil, as grandes artistas gravaram no acústico. Cássia Eller também disco Cássia tem, é Eller, legal. maravilhoso, É. né? Olha, tá vendo? Eu só trouxe o CD e vocês trouxeram a história. É. Não ia falar desses detalhes todos. Gostei. Eu já tô Vai lá. aqui, Aqui o papo é Vai profundo, que cara. Nina tá aqui com a mãozinha já Eita, coçando. Nina Vai, que é Nina. boa Já disso. tô aqui alisando esse aqui, gente. Aerosmith, Ave Maria, eu amo, sou apaixonada. Steven Tyler, pra mim, é um dos melhores cantores do mundo. Esse CD tem músicas maravilhosas. Amazing é maravilhosa. Crying é maravilhosa. Crazy é maravilhosa. Living on the Edge, eu amo. Judy Walk... Ave Maria, eu Love on the Elevator, eu sou apaixonadíssima. Ó, o nosso gosto bateu demais. Bateu. Agora Esse parece aí que ele vai que parar me- de cantar, né? Fiquei sabendo. Acho que talvez ele esteja cansado já. Mas também ele canta num tom muito alto, É. né? Dizem que numa escala dos cantores que cantam com vozes mais agudas, ele é o primeiro ou o segundo. Que massa. Agora, esse CD aí era de meu pai, porque eu fui roubando, né? Claro, eu fui me mas é apropriando maravilhoso. e pegando pra mim. Espertamente. E olha pra galera de hoje Esse em CD dia, é muito você bom acha mesmo, esse
essa capa nas plataformas de streaming. Então, É. consuma Aerosmith, fantástico. Eu tive o privilégio de ir no show em São Meu Paulo. Deus. Me mate de Ai, inveja. socorro. Porque Steven Tyler é meu crush. Ele que não ouça, é meu crush. Então já coloque na sua agenda que quando ele passar por aqui, vocês terão que Não, ir. isso aí é uma outra coisa engraçada. Quando a gente fez o primeiro show, né? Eu botei uma roupa, tal, parará, e Ah, sim. ela me pegou e falou assim, cara, peraí, agora antes de você subir no palco, pela primeira vez, você vai fazer uma coisa pra mim. Eu falei, o que é? Ela pegou um lápis de olho e pintou meu olho. Aí eu fiquei todo sem jeito, falei, não, lápis de olho, não, que nada. Ela falou, não, vá por mim, cara. Aí eu subi no palco, aí tava na plateia um grande amigo nosso, produtor, inclusive, que fez a produção musical, Paulinho Rocha. Paulinho Rocha, lindo, Coisa te linda, amo. amor de um grande amigo. Ele falou assim, pô, velho, eu já vi que você tem punch de artista. Porque Só artista só artista grande. foda que pinta olho. Eu falei, tá vendo, Marina? Eu falei que era pra você pintar meu olho. Minha filha foi uma luta, eu tive que dar um mata-leão nele. pra poder E colocar tudo por esse causa tá. do Steven Tyler. Aí, ó. Cadê? E agora? Não, podem ir pegando, vão aí. Se Bob vocês quiserem Marley. também procurar, não precisa falar um por um, não. Gente, Podem eu- ficar aqui mexendo, ó, ver qual é o favorito. Olha, o próximo episódio do podcast, eu vou entrevistar a Vanessa, viu? Eita, meu Deus, vai. Eu vou, de coisas que eu gosto e dos meus achismos, tem um Eu monte de vou entrevistar a opinião. Vanessa. Aliás, eu vou fazer uma coisa com ela, que eu até conversei com os bastidores. Falei assim, Van, a gente tem que fazer um jogo da verdade aqui na mesa. Acho massa, Ai, é verdade. Eu massa. tinha esquecido disso, ia ser mas a gente tem que massa. pôr mais gente nessa Bora, mesa. vamos trazer. Cabe mais cadeiras aqui. Cabe, Então, sim. pronto. Bob Bob. Marley, maravilhoso. Não tenho nem o que falar, gosto demais. Faz parte da minha adolescência, aquele CD The Legends. Escutei até furar. E tem o One Love, né? Que é o filme em homenagem a Bob Marley, Sim. que eu acho que tá, com certeza, nas plataformas de streaming. Cara, é um filme incrível, vale a pena, porque não fala só do artista em si, né? Mas se aprofunda na religião, né? Do Rastafari, Nossa. assim, traz umas mensagens bem interessantes. Outra dica pra galera. Esse daí eu não assisti ainda, tá na minha lista. Ah, Às vezes eu assista. fico meio resistente a assistir algumas coisas, eu não sei o que acontece, mas tá na É minha porque lista, é eu vou bom. assistir. É porque é bom. Não, mas porque também o universo se encarrega de É, de levar a colocando. mensagem na hora certa, Verdade, né? Eu verdade, acredito tem nisso. isso. E Amy, Amy Winehouse, um amor na minha vida. Tive a oportunidade de ir pro show dela no Rio de Janeiro. Realmente fiquei muito tocada e muito sentida por ser uma artista tão maravilhosa que foi canibalizada pela mídia por conta de sua fragilidade, né, no aspecto do consumo de drogas. Então, o show dela também é um filme bom, é um filme bom, é um filme ótimo de assistir, verdade. Verdade verdadeira. mas sofreu com esse assédio, Mas não ela foi? sofreu com esse assédio e morreu com esse assédio. Tanto que no show dela, ela cantou, foi no Rio de Janeiro, ela cantou acho que 8 músicas, assim, tirava o sapato, toda hora ia, assim, sentava. Bem, a gente via que ela não estava mais ali, sabe? Era realmente um corpo que estava caminhando com a alma perdida, tadinha. Mas, assim, que talento, né? E que presente que E deixou que- pra gente as músicas Pois dela, é, né? e a música dela mostra pra gente que a gente não tem que ficar indo atrás de tudo que toca no mercado, porque o som dela era completamente diferente. Já pessoas falassem pra ela, olha, não, você tem que cantar funk ou trap, porque é o que tá dando agora, tá, Amy? Você vai cantar trap, isso aqui que você faz não tá legal, não dá, ninguém vai ouvir, não tem caixinha, não tem ninguém pra ouvir isso aqui, gente. É funk, tá, Anitta? Vai rebolar. A gente Imagina. ouviu isso de um grande produtor fora daqui, né? Que ouviu uma música nossa e questionou qual a caixinha do Spotify que a música poderia entrar. Então, tipo assim, gente, existem várias caixinhas, né? Pegando um pouco desse gancho de Nina e da Amy, a música da Amy era completamente oposta a tudo que estava acontecendo no mundo. Imagina se essa criatura desistisse. Eu li um livro, viu, Van? Muito legal, que chama Quem Pensa Enriquece, de Napoleon Hill, que é assim, esse caminho eu gosto muito, que dentro do livro ele conta a história de uma artista que fizeram de tudo para tirar ela, né, do circuito. No final, claro, história maravilhosa, ela segue adiante e consegue ser uma grande artista, né, do mundo. Só que o conceito final dessa história diz assim, ó, tome muito cuidado com o que com a sua opinião em relação a um artista. Vou reformular. Se preocupe com o que você vai opinar para um artista, porque você pode estar tirando um gênio do mundo.
Então, eu acho que o trabalho artístico, né, o artista em si, ele é muito sensível. Então, quando ele começa a ouvir demais, quando as pessoas começam a interferir demais, está interferindo diretamente na arte, na criatividade, né, no propósito que esse ser humano, que para ele não é fácil, acredite. Assim, eu não trabalho só com Nina, assim, eu trabalho ao longo de muitos anos da minha vida com outros artistas. Muitos artistas entendem a arte como um grande fardo, com uma grande cruz. Não é fácil carregar a arte, não é fácil aguentar a crítica, não é fácil ouvir de amigos, de familiares que amam a gente, né? Não, porque isso aí não vai dar certo, não, porque música é muito difícil. Cara, no mundo, tudo requer trabalho, coragem, fé e confiança em você. Então, quanto menos, né, interferir no ambiente criativo de um artista, eu digo para você, melhor para o mundo. Você quer ajudar o mundo? Interfira menos, ajude mais. Sabe? Eu penso assim. Ajude, mais sem atrapalhar, compartilhe. né? Inclusive, eu quero agradecer muito, muito, muito a você, Van, a Zilnei, a toda a equipe, porque isso aqui é uma grande ajuda, gente. Assim, abrir as portas, né, para dois artistas que estão contando sua verdade, trazendo sua arte, para levar para 1, 10, 100, 1000, sei lá quantas pessoas vão assistir isso, é um privilégio muito grande. Tá? Quero agradecer mesmo. Obrigada a vocês por estarem aqui, por compartilhar a arte de vocês, porque ela conversa com aquilo que a gente é e eu sei que vai chegar em muitos ouvidos. Amém, amém, amém. Deixa eu trazer aqui outros CDs para vocês. Posso escolher um? Claro, escolha. Conhecem? Falando de rock, Strokes. Sim. Strokes, sim. Last night she said, oh baby, I feel so nice. Eita, a gente vai ter que marcar um outro programa aqui, ó. O pessoal sabe que eu só faço o convite mal educado, que é na frente da câmera, para ninguém negar. A gente vai tentar organizar essas agendas para vocês voltarem aqui, pra gente fazer, assim, uma brincadeira de Nina aí cantando pra gente. Bora, Pode bora, ser? claro, E aí claro. vai ter que ter Cher, claro, Madonna. Aproveitando o gancho de Vanessa aqui, dia 29, quinta-feira que vem, 29 de maio, show Nina Queen, no Pelourinho, na Praça Pedro Arcanjo, gratuito, galera, para todo mundo Sei, poder mas curtir. gosto. É uma quinta-feira, já vi aqui a previsão do tempo, vai estar uma noite linda. Maravilha. Convidamos uma super banda de rock chamada Seu Calisto, que também é da Universo Verde Digital, nosso selo, que vai abrir o nosso show. Então, às 19 horas, Seu Calisto no palco, dando um showzaço. E depois, claro, Nina Queen. Eu. Então, semana que vem a gente tem um encontro marcado. Olha Sim. só, hein? Promessa tá aqui feita. Tá eu na vou frente cobrar. das câmeras. Eu vou Na cobrar. frente das câmeras. Eu vou cobrar. Me Quinto. digam, Sim. tô na expectativa que no final do ano tem show. Linkin Park. Gente. Gostam? Eu gosto, mas não tenho muito, assim, não me vem nada na cabeça. Eu sei que já ouvi algumas coisas e tal, mas não. Não é da playlist. Não é da playlist. Eu não posso falar nada porque ela disse que eu só ouço o que eu faço. Então essa você não escuta. Não, Linkin Park é muito legal, mas também assim, também não faz parte da minha vida assim frequentemente. Sim. Shakira. Shakira, já ouvi mais, mas ela tem coisas maravilhosas. Inclusive tem um disco da MTV dela, o Unplugged, que ela tinha cabelo preto ainda. Aquele disco é o disco mais maravilhoso, que eu sou apaixonada. Ela logo nos primórdios tinha uma pegada meio rock. Era assim, meio não rock. era? Porque ela é Aquela ela é roupa chilena, de couro. né? É eu da acho colombiana. que ela... Isso. Ela tinha o cabelo preto, tocava violão pra caramba. Sim. Ela era mais rockin'. Mas, né? E John Mayer, gostam? Gosto, mas também é outro que, assim, se tocar eu vou gostar de ouvir, ficar maravilhada, mas não tá na minha playlist. Também o mundo, né? A playlist. O que tá na playlist de vocês? Cara, eu parei no tempo, então Você parou? eu parei no tempo, Você tudo aquilo que eu parou e falei. só tá... Se você for ver assim o que eu ouço as coisas dos anos 90, anos 80. Massa. Anos 80, principalmente. Gosto de tudo aquilo que eu já falei. Gosto de Ultraje, gosto de Paralamas, gosto de Engenheiros. Gosto muito de música do pop, do rock Brasil. Gosto muito, Massa. muito mesmo. Eu sabe? também gosto As minhas muito. influências internacionais, acho até que foram poucas. Mas assim, eu gosto do Ramones, gosto do Sex Pistols. Fui muito punk rock uma época minha, assim, gostava muito mesmo. Do Guns N' Roses, Aerosmith, gosto pra caramba, assim, do rock, né? Punk, rock é comigo, eu gosto. E na sua, Nina? Ai, gente, a minha playlist é tão complexa. Se eu for explicar pra vocês aqui, vai dar uma O que bíblia. que não pode faltar na sua? Que não pode faltar na minha playlist, Nina Queen. Nina Queen, com certeza.
Bora fazer então aqui um fechamento. Bora! E aí, Adriano, conte essa história desse violão pra poder você já pegar ele e, se vocês puderem, finalizar com uma música da playlist Nina Queen. Sim, pronto. Cara, esse violão, ele foi um presente, né? De um presente da minha vida, que eu até já citei ele aqui, que é o nosso técnico de som, Suíno, que é muito mais do que um técnico, né? Ele é um grande engenheiro de som, né? A gente tem outros parceiros que acompanham a gente também, Jorge, que faz o som da gente. Mas Suíno foi um cara que, assim, se eu sei mexer em alguma coisa, se eu sei aumentar o volume de uma mesa de som, foi Suíno que me ensinou, só para você ter ideia. E um dia ele me ligou e falou assim, cara, eu tô com um negócio aqui que é sua cara. Aí quando eu fui lá na oficina dele, ele tava com esse violão bem antigão, assim, bem acabadão, antigo, né, que alguém deixou lá e tal. Aí ele falou, leve, cara, que isso aqui é sua cara, em suma. Resumindo, ele enxergou em mim, isso aqui, para quem gosta de instrumento, é um Fender Malibu, né, série Dick Dale, é lindo, lindo esse violão, maravilhoso. E aí eu levei para reformar, cheguei no luthier, por sorte, o luthier tinha um violão desse que passou para um outro artista, e aí ele pegou o violão da mão do artista e fez uma reforma maravilhosa, o violão ficou lindo e fantástico, assim, agradeço muito a Suíno, essa figura mágica na vida da gente aí por isso. E aí, vamos fazer Pontas Soltas, então? Bora. Pontas Soltas foi a última música que a gente lançou, né? Antes de Amor de Aplicativo, que vem aí hoje. Escutem essa música todo dia, gente, porque ela é um mantra de vida. Hoje acordei com as pontas soltas, tô com a fiação trocada, querendo conquistar o mundo sem mover uma palha. Tô deitada na minha cama e não vou tirar o pijama, porque sou o número 3 no meu enneagrama. Vou abrir a janela e vai chover notas de 100. Nunca mais serei seu refém, porque a sorte me adora, não precisa de esforço, o que é meu vai me encontrar. Não tenho tempo pra azar, não. Tudo que eu quero eu consigo, eu sou um artista do mundo, desafio o perigo. Se precisar eu arrisco, mas no fundo eu tenho uma estrela comigo. E se você não acredita que dá pra levar a vida no amor e no carinho, cola comigo, eu te conto no caminho. Muito Essa já bom. está rolando, viu, gente? Vocês podem subir agora aí em todas as plataformas e ouvi-la. Ela também já está tocando em várias rádios da Bahia. Tem um mini clipe no Instagram de Nina Queen que é massa. Vocês têm que ir lá Por assistir. sinal, me sigam, né? @Nina Queen Real. Queen, Queen, Queen de rainha, igual a banda. Nina Queen Real. Tô no E Instagram. onde veio essa inspiração pra Nina Queen? Minha filha, nem te conto. Porque Mas vem cá, velho, a gente ainda tem tempo para contar a história. A gente tem sim. A gente bora. vai dividir isso mais aqui em uma 2 historiazinha. Vamos dividir em 2 fica capítulos. bom. Então, Ó, conte aí mais uma historiazinha antes Então, da porque gente... meu primeiro nome artístico foi Nina Bartilotti. Aí eu tive esse recesso de 10 anos. Aí, para voltar, eu falei, poxa, vou voltar com o mesmo nome, não volto e tal. A gente fez um estudo numerológico, mercadológico. E aí a mulher me veio com esse nome. Logo que o nome veio, me veio um sorriso no rosto. E foi o que ela dizia no documento, né? Que foi um documento, ela falando que esse nome vai me abrir portas. E realmente me abre. Porque as pessoas, quando ouvem, gostam, se remetem a coisa boa, a banda Queen, a Rainha Elizabeth, enfim, a coisas legais. É massa mesmo, né? E é fácil de falar, é fácil de gravar também. Então, é gostoso de ouvir, né? Sim. Tem uma sonoridade gostosa, Nina Queen. E onde é que a gente encontra Nina Queen? Nas plataformas digitais, no Instagram. Então, repitam aí, por favor, as redes sociais. @Nina Queen Real, meu Instagram. No YouTube também, Nina Queen. Pode procurar lá que vocês vão me achar. Meu TikTok eu tô começando, gente. Então tenham paciência comigo, tá? É Nina Queen Real também. Mas tô começando lá pelo TikTok. Mas o Instagram já tá, ó, a 1000 por hora. Spotify, Deezer, Isso, Nina é. Queen.
Você vai encontrar Apple Music. todos. Você vai encontrar até então 3 músicas, que é E Se, que a gente tocou aqui, Respire e Pare, que é uma música incrível que fala sobre controle de ansiedade, é muito bacana. Pontas Soltas, que a gente acabou de tocar, e agora Amor de Aplicativo, que sobe hoje, e todo mês vocês vão ter música nova. Então, é bacana acompanhar o trabalho da gente. Primeiro, acho que assim, quando a gente está falando de amor, viu, gente? A gente está falando de alto amor. As nossas músicas falam de coragem, de superação. Vocês tiveram aí, ouviram um pouquinho da história de Nina, e essa é a base do nosso trabalho, é o nosso propósito, é levar Você aí coragem. que está passando por alguma situação, que está passando por algum quadro depressivo, que está, enfim, com vontade de desistir da vida. Cara, eu já passei por isso e te digo, tem solução, tem jeito, coragem, tem médico para isso, tem psicólogo. Agradeço demais a minha psiquiatra, a doutora Célia Nunes, um beijo. Minha psicóloga, a doutora Samildes, um beijo, porque elas me ajudaram a passar por esses 10 anos, né? E voltar para o meu lugar. Hoje eu estou aqui justamente porque acreditei e não desisti. Então, você que está aí ouvindo a gente, tem jeito, tem remédio, tem solução, você não é maluco, tá tudo certo, é só procurar ajuda. Então podemos tocar essa? E aí a gente finaliza de verdade. Vamos tocar Fênix? Pode, vocês que escolhem, Pronto. vocês que mandam. A Bora música- lá. Mas tá no disco. Eu acho que a música aqui... Vocês já vão ter aqui uma... Olha só. Surpresa em primeira mão. Porque eu acho que cada oportunidade que a gente tem de levar a mensagem, né, para as pessoas, a gente busca sempre aproximar isso que a Nina acabou de falar. Né? Assim, pessoas que eventualmente estejam aí agora, né, assistindo aí esse podcast, não chegou até você por acaso. Acredite, assista e você vai entender. Aqui tem uma artista que já passou por tudo isso e ela traz, através das músicas, talvez uma cura que para você faça sentido. Vamos lá. Sarará, 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 toda dor. Sarará, 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 toda dor. Sarará, não se choque com o que eu vou lhe dizer, mas eu já quis morrer, já quis morrer. E arrisco dizer que no mundo ao menos uma vez não quis sumir, não quis sumir. É que eu quero gostar do que gosto, amar quem eu quiser, só falar a verdade e viver da minha arte. Der o que der, eu quero é dançar balé. Não quero viver uma vida fake. Fake não, fake não. Eu não nasci pra viver uma vida fake. Fake não, fake não. Eu já cansei de viver uma vida fake. Fake não, fake não. Eu prefiro morrer a uma vida fake. Fake não. Que linda. Ai, pois é isso, né? Tipo, vida fake não. A gente tem que se permitir ser quem a gente é. Perfeito. Com gosto e coragem. Com gosto e coragem. Perfeito. E eu espero que essa mensagem tenha ficado para vocês, pessoal. Do gosto, da coragem, da fé no amor, da fé em vocês próprios. Essa fé na vida, né? Da fé na vida. Então, não deixem de acompanhar o trabalho de Nina Queen e Adriano. Acompanhem eles nas redes sociais. Dia 29... 29 de maio, a partir das 19 horas, Pelourinho, Praça, Pedro, Arcanjo, abertura, Banda Seu Calixto e Nina Queen, levando o show completo, viu? E de graça pra galera. E hoje,
Amor de aplicativo. Amor de aplicativo. Em todas as plataformas digitais, gente. Vamos lá, todo mundo pega, ó, me seguindo, colocando em suas playlists. Tem que ajudar artista, né? Exatamente. Apoie o seu artista. Se a gente quer ver coisas diferentes chegando, a gente precisa ir atrás e apoiar e divulgar e compartilhar. Então aproveitem e compartilhem esse vídeo. Curtam, comentem aqui embaixo também. Podem colocar os comentários de vocês. Mandem para aquele amigo, para aquela amiga que está precisando dessa mensagem. Mandem não só o podcast, mas mandem as músicas. Sim. E coloquem na playlist de vocês também. Por favor. Então, nos vemos numa próxima e até lá. Beijo, gente. Obrigada, Van. Obrigada a vocês por estarem Obrigado, aqui. Vanessa. Muito Obrigado a obrigada. todos.